Fala, pessoas! Quarta-feira e hoje é dia de dar uma segurada. 17 horas. Hoje já estou aqui na bancada, já estou no estúdio da Rádio PH e nós estamos hoje, lembra, agosto com gosto de seguro de vida. Estamos na 3ª edição e hoje é dia de falar sobre proteção de vida por viagem, o AP Caminhoneiro. Deixa eu dar um oi aqui para meus convidados, Alexander Kaufmann. Ele que é superintendente comercial do Grupo MBM. Alexander, seja bem-vindo. Boa tarde, Maria. Obrigado aí pelo convite, né? É extremamente importante, né, esse tipo de participação, de falar de seguro, trazer aos ouvintes aí, né, não o palavreado técnico, né, e sim o segurez, né, e trocar essa ideia aí, aprender com você e trazer um pouquinho da nossa vivência, da nossa história. Muito obrigado aí, é um prazer estar aqui com você. Obrigadão. E também a Giovana Borba Francisco, ela que é executiva de contas do Grupo MBM. Giovana, brigadão, viu? Eu que agradeço pelo convite, né, já veio convidando há um tempo, mas estão aproveitando a vinda aí do superintendente Alexander para a gente estar falando um pouquinho do produto aí, do AP Caminhoneiro. Perfeito. E olha só, eu quero também aproveitar esse momento para falar sobre a rádio e como você encontra o programa, tá? O programa, ele está na Rádio PH, é uma rádio digital, mas é uma rádio sem fronteiras. Então você pode pesquisar e pode nos encontrar no YouTube. Vai lá na Rádio PH, lá na lupinha, coloca Rádio PH, tem a playlist do podcast Dá Uma Segurada com todos os programas. O programa que você perdeu ou que você não conseguiu assistir é bem fácil. Você vai entrar lá na playlist, olhou todos os programas, assiste aquele programa que você desejar. Encontra também no Spotify, no YouTube, como eu acabei de falar, no Facebook e pelo site do jornal Palhocense. Agradecimento aos patrocinadores do programa. A gente tem Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que aproxima. Esse é o episódio de número 47 do podcast Dá Uma Segurada. E vem descobrir com a gente o que é a proteção de vida por viagem. Como que funciona? Quem que pode contratar? Quais são as coberturas? Como que exatamente funciona e de que forma este produto pode funcionar, pode servir na tua transportadora? Para a gente começar, eu gosto muito de fazer um bate-papo inicial e conhecer vocês. Eu já conheci um pouquinho, a gente já bateu um papo antes do começo do programa, mas para quem está nos assistindo. Então, Alexander, conta um pouco da tua trajetória profissional, como começou, há quantos anos, e aí depois a Giovana conversa com a gente. Perfeito, Maria. Então, a minha trajetória profissional, ela começou há 25 anos atrás, né? Onde lá atrás eu queria ser atuário, né? Então, comecei na Faculdade de Ciências Atuariais. Muita gente nem sabe o que é o atuário. O atuário é aquele que é o responsável por precificar, né, o seguro de modo geral, né? Seguro, previdência, saúde, né, capitalização. Então, se o seu seguro é caro, a culpa é do atuário, né? Então, esse é o ponto, né? Então, e daí, ao longo do tempo, né, queria ser da parte técnica, né, e por ali permaneci por bastante tempo, passando por algumas seguradoras, né, trabalhando na parte de precificação, na parte de estatística, e em um determinado momento fui para uma outra seguradora com a intenção, né, de ir para a matriz das seguradoras. A grande maioria das matrizes hoje das seguradoras são em São Paulo e resseguradoras no Rio de Janeiro, e fui para essa companhia com a intenção, né, de me mudar para São Paulo. Aconteceu algumas mudanças profissionais na minha vida e fui convidado para ir para a área comercial, né? No momento falei para o meu superintendente e disse: cara, o que tu quer com um atuário, rapaz, na área comercial? O atuário não sabe nem falar, né? E ele disse: não, eu acredito que você é um atuário diferente. E acabei indo, né, para a área comercial. E estou há quase 15 anos, né, na área comercial de seguradora, de corretoras, né, tendo passado aí por grandes seguradoras e grandes corretoras, e agora, né, na MBM Seguradora. Então essa é, de forma sucinta, aí a minha trajetória comercial. Mas então deixa eu ver se eu entendi.
tu estava na área como é que é? Na parte área atuarial, técnica, na parte técnica. Isso. E aí um dia alguém olhou e disse assim, cara, eu acho que Isso aí. tua área é comercial. É comercial. E daí une, né? Vem a agregar, por quê? Porque, na verdade, né, além da parte, né, da faculdade, que se estuda, né, todos os ramos de seguros, e depois te agrega na vivência, né, do dia a dia. Então, você conhece a parte técnica, fica mais fácil, né, você vender. É o que eu sempre digo, eu não consigo te vender essa caneca se eu não souber todas as propriedades dessa caneca. Então, eu preciso estudar a caneca para conseguir te vender, porque se você me perguntar qualquer coisa da caneca, eu preciso saber, né, e saber te responder, né, ter a firmidade, né, do que eu tô te falando é a realidade e o que é o melhor para você como cliente. Então isso me ajudou bastante, essa parte técnica, e fez com que desse uma melhorada, né, na parte comercial. E daí, como eu sou uma pessoa aí, apesar de ser atuário, né, que é o que eu digo, que é aquele cara, né, que bota uma focinheira ali, um negócio de cavalo e fica só calculando estatística, eu consigo, né, me comunicar melhor aí do que os outros atuários, e acabei indo para a área comercial e tô aí até hoje, né. Tá curtindo? Tá gostando? Eu digo que me vendi para a área comercial, né, tô curtindo bastante. Não, mas se vendeu bem. A área comercial é incrível. E daí hoje, né, na atual posição que eu sou responsável por toda a área comercial, né, do grupo MBM, e hoje nós estamos aí presente em 12 capitais do Brasil, mais Distrito Federal. Então eu respondo por todas essas filiais, né, e hoje eu estou aqui, né, cheguei agora de Blumenau, já estou aqui, agora vou para Curitiba, semana que vem fico em Porto Alegre, na outra semana já estou em São Paulo, Goiás e Distrito Federal, e daí se você me perguntar, e aí a sua casa? Minha casa é o hotel, né, e de vez em quando eu mando uma foto pros filhos dizendo, ó, o pai tá engordando, mas o pai vai voltar. O pai tá engordando, mas tá bem, tá vivo, tá tudo tá certo. Tá tudo certo, né? Perfeito, perfeito. Giovana Borba, conte pra gente. Então, eu comecei em corretora de seguros, né? Que é a porta de entrada. Lá eu fiquei por 7 anos em corretora de seguros. Entrei como atendente ali também, e aí depois virei gerente da corretora, e chegou uma hora que tu quer voar, né? Quer ir para outra área. Então, queria ir para a seguradora. Fui para a seguradora, né? Entrei como atendente de seguradora, depois como coordenadora da territorial de Santa Catarina, e queria ser comercial. Só que daí o meu diretor dizia assim, não, mas tu é coordenadora, é o não que a gente dá para a área, para os comerciais na ponta, né? Tu não vai ser uma boa comercial. Só que eu falei, não, eu vou ser uma boa comercial. Me deu 3 não. Eu falei, o 4º não, eu vou ser comercial, seja em outra seguradora, mas eu vou ser. Exatamente. Só que daí, quando ele se aposentou, ele me deu oportunidade como comercial. E lá me descobri, de fato, é o que eu gosto. Fiquei lá por um tempo e depois vim para MBM, onde eu estou aí há 5 anos, né? Como responsável pela filial de Santa Catarina. E participando aí, né, visitando os corretores, falando dos produtos da companhia, sabe? E é o que eu gosto. Estou na área, sabe, comercial. E não como atendente, que é o que eu não queria ficar por trás. Não, e o curioso é que geralmente eu escuto assim. Eu trabalhava numa seguradora, fiquei anos numa seguradora, e aí num determinado tempo eu digo, tá, agora eu quero... E aí vai pra corretora. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto a pessoa fazer este caminho inverso, né? Exatamente. Eu estava numa corretora e aí eu fui para uma seguradora trabalhar. Exato. Feliz? Feliz, muito. Realizado. Muito. E eu me encontro no Vida, né? Eu gosto do seguro de vida. E a MBM, como é uma seguradora monoproduto, então isso eu acabei me identificando mais, né? Então... E agora com a pandemia, eu percebo, assim, que as pessoas, elas escutam melhor quando a gente fala sobre o seguro de vida. Elas querem ouvir o que a gente tem para dizer. Uhum. Esse quadro do Agosto com Gosto de Seguro de Vida, eu comecei a fazer em 2021, eu ainda não tinha o podcast, e eu dizia, cara, a gente precisa, eu como corretora de seguros, eu preciso criar um momento em que a gente vai falar só disso, para as pessoas entenderem a importância e como que funciona, né? Uhum. Primeiro que eu acredito que o Brasil ele é carente do planejamento financeiro. As pessoas, elas não guardam dinheiro, elas não fazem uma reserva financeira. E o seguro de vida, ele pode começar a ser este momento, né?
Quando a gente fala, por exemplo, em sinistro, em falecimento de um funcionário ou até mesmo de um prestador, que é o foco do que a gente vai falar, tem empresas, tem transportadoras, por exemplo, que elas não têm o dinheiro em caixa e que elas acham que não vai nem acontecer nada, que ela vai precisar pagar, né? Exato. Quando morre um funcionário. E aí, depois da pandemia, parece que as pessoas ficaram mais receptivas. Você tem essa sensação? Concordo Alexandre? com você, né? Assim, é que na verdade o seguro de vida, ele sempre foi taxado, né? Como deixar para alguém, né? Daí um pensamento até um pouco mais machista, né? Deixar para o Ricardão, né? Sim. Então, na verdade, tem que mudar a cultura do brasileiro, né? Quando você fala de seguro individual, né? Do seu patrimônio, você não está deixando para o Ricardão, você está deixando para constituir, né? Construir a educação do seu filho, para deixar a sua esposa, né? Ou seu marido, né? Numa situação financeira adequada para que ele se reenquadre no novo, né, patamar financeiro, porque se temos ali um casal, né, que compõe uma renda, vamos dar um exemplo aí de 10, 20 mil reais, 20 mil reais, onde 10 mil reais é da mulher e 10 mil reais é do homem, e vem um a faltar, vai faltar aqueles 10 mil reais, porque o ser humano por si só, ele já se auto completa por, se eu ganho 20, eu vou gastar praticamente os 20, né? Então, que é o que você também falou de educação financeira. O brasileiro, ele não tem educação financeira. Então, se ele ganhar 20, ou ele vai gastar os 20 ou um pouco mais. Exato. Então, se faltar 10, como é que eu vou fazer isso? E o meu colégio do meu filho? Né? Eu que sou um pouquinho mais antigo, né? No meu tempo, existia escolas públicas de qualidade, existia o hospital de qualidade, não tinha-se segurança. Hoje em dia não tem mais nada disso. Então, o que você vai deixar para o seu filho? Você não vai deixar um plano de saúde para o seu filho e daí ele vai ser atendido no SUS? Como é que vai ser isso? Você não vai deixar uma educação para o seu filho e daí como é que vai ser isso? Qual vai ser o futuro do seu filho? Você não vai deixar sua esposa, seu esposo amparado ali para que ele se reorganize com a finança? Então, como é que vai ser isso? Então, é isso que tem que mudar. E além disso daí, antigamente o seguro de pessoas, de vida, né, seja seguro de vida ou acidentes pessoais, ele era muito carente, ele era somente coberturas contra a morte. Então, se eu falecer, alguém recebe. Hoje em dia existe um leque de acessórios, de coberturas acessórias, de assistências, né? Hoje tem assistência PET, tem desconto em medicamentos, tem telemedicina, tem sorteio, tem não sei o que você pode usufruir em vida. Se você pegar aí, né, um seguro onde contemple uma rede de descontos, talvez a utilização em rede de descontos, se você vai muito no cinema, se você vai muito em tal restaurante, aquilo ali acaba gerando, né? Não chega a gerar um cashback, mas gera um desconto que você acaba saindo de graça o seu seguro de pessoas, né? O seu seguro de vida. Então, as pessoas têm, primeiro, uma falta de conhecimento, têm essa ideia de deixar para alguém, e muitas vezes no seguro de vida, as pessoas fazem uma analogia com o seguro de automóvel. Se meu automóvel, que é 50 mil reais, custa 2 mil reais, imagina o meu seguro de vida que é 300 mil reais. Quanto vai custar? Eu não vou ter dinheiro para isso. Não tem que fazer essa analogia, muito pelo contrário. Tem que procurar um corretor de seguro, né? Que o corretor de seguro é o consultor de seguros, é o profissional habilitado para dar essa consultoria e levar para a sua família a melhor segurança, né? E a melhor proteção para a sua família através do seguro de vida. Que é aquilo que eu falo, né? Cota. Pelo menos cota o seguro de vida. Você sabe que uma das coisas que a gente faz na corretora é justamente isso, assim. A gente vira e mexe, eu volto a falar com os clientes. E aí, tá tudo bem? Tudo em ordem? Teu seguro tá funcionando? Precisa de alguma coisa? E o teu seguro de vida? Maria, por que não sei? Não, mas então eu vou fazer uma simulação simples. Se você não tem nada, eu vou te apresentar e a gente começa dali e ali a gente vai fazendo os ajustes. Então, você desperta essa vontade do cliente, né, Giovana? Na verdade, até quando tu começa a mostrar as coberturas, né, que tem, isso ele acaba tendo essa consciência, assim, opa, né, não só o capital de morte, mas o invalidez por acidente, né, que eu acho extremamente importante. Caso ocorra um acidente, venha ficar inválido, e aí? Né? Tua casa está preparada? Né? Tem alguém para cuidar? Não tem.
sabe? A pessoa tem que deixar do trabalho para cuidar, então tem toda essa preocupação. A gente escuta muito, né, da pessoa assim, mas se eu morrer, enterra e deu. Não é assim. Né? Tem a família, tem filhos, e se não morre, se ficar inválido, como é que fica? Né? Então tem que ter essa preocupação, sim. A pandemia mostrou isso, né? Tinha pessoas que ligavam para nós, seguradora, perguntando, né? Meu pai tem seguro de vida, tem como consultar, sabe? Porque não tinha esse conhecimento, não tinha ciência, se o pai fez ou não fez, sabe? E acaba assim, não tinha conosco o MBM, né? Então, ficava essa busca e aí acabou despertando um pouco nas pessoas, assim, é importante o seguro de vida, sim, tem que fazer, né? E é barato, não é caro, sabe? Como o Alex falou, diferente do automóvel, então não tem como, tem que o corretor apresentar um estudo e mostrar assim, olha, tem isso, vale a pena, sabe? Ficar amparado, ter essa garantia para a família, né? Então, a pessoa tem que cotar, tem que ter o seguro de vida, é extremamente importante isso. Eu acho que despertar a necessidade, mostrar para a pessoa. Quando a gente fala da invalidez, quando a gente fez a abertura do programa, nós fizemos com o Rafael Leonel e a gente falou sobre invalidez, né? Quando tu vai reestruturar a tua casa para uma pessoa inválida, os valores são altíssimos. Exato. Porque não é só, daqui a pouco precisa de uma rampa, a pessoa ficou tetraplégica, ou daqui a pouco ela ficou paraplégica, precisa de uma cadeira de rodas, precisa de uma cama específica, precisa de uma ajuda, pagar um terapeuta para ir lá. Então, assim, o custo para você manter uma qualidade de vida, vamos colocar assim, para uma pessoa que ficou inválido, é muito mais alto do que uma pessoa, morreu e já era. Exato. Porque, de fato, morreu já era. O reparo emocional a gente não consegue fazer. Agora, esse reparo financeiro da família que ficou, se reestruturar para dizer, não, agora eu ganhei aí pelo menos 6 meses, 1 ano de fôlego, né? Para a pessoa, bom, agora eu preciso... Porque, que nem o exemplo que tu citou, cada um, o marido com 10 mil, a esposa com 10 mil. Faleceu o marido, ficou a mulher com 10 mil, das duas, uma. Ou ela vai pedalar com força para compor essa renda dos 20 mil, e nesse 1 ano, se ela não tiver, ela vai ter que reajustar toda a vida dela e dos filhos para voltar para casa dos 10 mil. Entende? Então, assim, é um baque muito grande, né? Aconteceu, pronto, e agora? Eu faço como para pagar as contas? Então, isso é muito preocupante. Eu queria conversar com vocês sobre a proteção de vida por viagem. Eu acho que a gente já comentou, né? Eu acabo falando bastante sobre transportador, até porque, primeiro, é um setor extremamente importante para o Brasil, a gente sabe aí da importância dos transportadores, e eu acabei me especializando nessa área, então eu gosto muito da área. E quando a gente fala de proteção de vida por viagem, que é o AP caminhoneiro, vocês vieram com esse produto para o mercado e que deu uma alavancada e mostrou uma importância que a gente acabava não enxergando. Porque tem uma convenção trabalhista que cobre aquele motorista que é GFIP, que está lá, que é motorista com carteira registrada, mas a gente sabe que não tem só motorista de carteira registrada. Como que foi o começo desse produto, assim? Como que foi a grande faísca? Isso! Então, o que acontece, né? Nesse decorrer da vida profissional, né, eu passei por algumas seguradoras e corretoras especialistas em transporte. Então, nunca fui diretamente da área de transporte, fui sempre da área não transporte, mas ligada a transporte. Então, na corretora, né, existia a área específica de transporte e eu cuidava de toda a área que nós chamávamos de demais riscos, não transporte. Então, a vida do transportador, o automóvel do transportador, o saúde do transportador, o odonto do transportador, do motorista, né, ou do transportador, etc e tal, não transporte. Na seguradora, em algumas seguradoras que eu trabalhei, também eram muito focadas em transporte. Quando eu fui convidado para assumir, né, a responsabilidade por ser head da operação da MBM na área comercial, por ter esse viés atuarial, né, nós moldamos aí, né, os produtos da MBM voltados ao segmento de transporte. Então, foi-se olhado lá para dentro da seguradora e verificamos que nós tínhamos o seguro de pequenas e médias empresas e o Vida em Grupo, que atenderia, né, o segurado final, que é o segurado CLT, que é o funcionário do CNPJ.
Ok, então beleza, atendemos uma parte, né, dos 3 pilares. Aí verificamos que existiam os agregados, né? Os agregados são aqueles que transportam mais de 12 cargas, né, por mês, não sei o quê. Montamos um produto extremamente competitivo, que é o acidentes pessoais a passageiros, que é para quê? Para a placa do caminhão, quem estiver dentro do caminhão. Ok, mas mesmo assim ainda faltava o 3º pilar, que era para o autônomo. Então, chegava-se demandas dos próprios corretores, dos próprios clientes, e assim, ó, bom, mas eu preciso de um seguro que atenda os autônomos. Então, como é que nós vamos fazer? Então, vamos criar um produto por viagem. E daí a gente consegue atender, né, os 3 pilares ali de uma mesma forma. Mesmo que, né, como falado, né, existe a lei do transportador, onde ele obriga, né, a responsabilidade sobre o motorista, né, sendo ele CLT ou não. Esse é o ponto, né? Algumas coisas têm uma dupla interpretação no Brasil, mas a lei diz que é obrigatório o seguro para o motorista e de preferência para o ajudante, né? Esse é o ponto, e daí surgiu a ideia do AP Caminhoneiro, que a gente vai discutir um pouquinho mais, né, nesse programa maravilhoso. E olha só, quando a gente fala do ajudante, inclusive eu percebo nas apólices de seguro de carga que o ajudante não pode ir junto. Vocês já acompanharam esse detalhe, assim? Na apólice de seguro de carga, quando vem o plano de gerenciamento de risco, na apólice de roubo, um dos detalhes que ela coloca lá olha, não pode colocar o chapa lá dentro, não pode colocar. No AP Caminhoneiro, esse app que você comentou, vamos entender que o motorista estava... Ele, mais um chapa, mais um ajudante, se ele contratar a cobertura para o ajudante, tem cobertura. Tem cobertura, né? Então, tanto no seguro de acidentes pessoais a passageiros, que é o que eu falei que é por placa, então eu faço lá a placa do caminhão. Se está dirigindo a Maria, está dirigindo o Kaufmann, está dirigindo a Giovana, está dirigindo o João, para mim é indiferente. O que está coberto é a placa e a ocupação, né, daquele caminhão. Então, tendo... as pessoas que estiverem ali dentro estarão cobertas. No AP Caminhoneiro é da mesma forma, né? Só que a diferença é que daí eu cobro por viagem. O outro produto ele é cobrado anualmente e esse daí é cobrado, né, por viagem. Então, por exemplo, uma transportadora lá que tem um número X de viagens, onde uma parte é de motoristas próprios e a outra parte é de autônomos, ela não consegue mensurar isso e jogar nem no produto CLT, nem no APP, mas consegue jogar no produto AP Caminhoneiro. E vai estar coberto, né, tanto o motorista como o ajudante, vai estar coberto tanto o motorista como se na passagem lá tem aquele famoso chapa que está na estrada lá de eu faço chapa e ele pegar lá. Porque não existe mecanismo de saber quem vai ser aquela pessoa, saber o nome e CPF daquela pessoa em tempo real. Então, esse é o produto que veio, né, vamos dizer assim, a simplificar e a agregar nesse segmento que estava carente. Ô, Giovana, quem que deve contratar? Quais são os transportadores que hoje devem contratar o AP Caminhoneiro? Essa proteção de vida por viagem. Você viu que eu coloquei esse nome aí para dar uma facilitada, para quem está nos assistindo entender o que é, né? Então, quem deve contratar a transportadora que tem, né, como o Alex falou, não só o motorista que é CLT, mas também que tem terceirizados, né? Para agregados que a gente fala, que ele possa contratar essa pólice para dar cobertura, e aí a gente tem ali a cobertura que contratar ali morte acidental, invalidez por acidente, um funeral, um DMHO, despesa médica hospitalar, então pode-se contratar. E aí a transportadora, ela vai optar somente para o motorista ou também para o ajudante, que daí no caso entra a questão ali do chapa, né, que é extremamente importante, de estar na rua, e aí a partir do momento que está dentro do caminhão, onde é feita a averbação, né, tem que ser através de feito a averbação, e aí pode estar contratando a apólice. Eu vou mais além, entende, Maria? Assim, se você me fizesse essa mesma pergunta que fez para a Giovana, quem deve contratar, né, todas as transportadoras? Né? E daí você vai me perguntar por quê? Porque justamente, né, complementando a resposta da Giovana, porque por mais que eu tenha lá dentro a minha transportadora, seja todos motoristas próprios, né, e se eu pegar um terceiro,
no meio do caminho. E se aquele motorista, naquele momento, estiver dando uma carona para alguém, para algum parente ou para algum conhecido, mas não deveria fazer isso. Mas e se? Né? E acontecer o sinistro com essa outra pessoa, que a transportadora nem sabe. E daí nós vamos falar bastante também sobre a responsabilidade, né, civil e também, né, jurídica e até criminal, né, da transportadora, risco de imagem dessa transportadora no momento de um acidente desse. Então, se me perguntasse, eu diria todas as transportadoras. Mesmo que ela tenha somente motorista CLT. Mesmo que ela tenha motorista somente CLT. Por quê? Vamos lá, ela tem motorista somente CLT. Esse caminhão, o motorista vai lá e ela tem a certeza que ele vai pegar dentro do pátio da transportadora, vai ir até o seu local de entrega e vai voltar e vai largar o caminhão dentro do pátio? Eu tenho. Certeza absoluta? Ok. Então talvez você não precise. Né? E você garante que ele não vai pegar ninguém nesse meio do caminho? Eu garanto. Então talvez você não precise. Mas como é que nós vamos garantir isso? Não garante, né? Não garante. Né? No meio do caminho ele passou e deu uma carona. No meio do caminho ele levou, né, um próprio familiar, né? Porque ele ia... E às vezes não é nem o familiar. Nem o familiar, né? O próprio chapa que nós estamos falando. No meio do caminho, ele pegou, é um caminhãozinho menor, ele pegou a esposa, o filho e foi fazer uma compra no supermercado. Mas não é responsabilidade da transportadora. E se acontecer? Mas a minha pergunta é, beleza, neste caso, que ele tem o AP caminhoneiro, tá? O proteção, a gente não tá falando por placa, proteção por viagem. E ele deu carona para outra pessoa. Essa pessoa não era um chapa, não era um ajudante. E aí? Se ele tem o AP caminhoneiro e ele está linkado a uma apólice de transporte, aquela viagem é um conhecimento, está dentro do CTE, tem cobertura. Se ele tiver contratado motorista mais motorista ajudante. mais um tripulante. Tripulante. Né? Eu chamo de tripulante, não chamo nem de ajudante. Não seria nem ajudante, seria um motorista mais uma pessoa. Ou mais duas pessoas. Mas lá na apresentação tem motorista mais um. Nós acabamos Agora de tem mais um. fazer uma nova versão. Você nem me contou, hein, Giovana? Mas a gente conta de primeira mão. Começando aqui. Gosto sim. A gente vem com novidades, né? Gosto sim. Me contem essa novidade. Como que vai funcionar? Semana passada a gente fez uma reformulação no produto, né? Onde está sendo lançado essa semana, então é notícia de primeira mão, né? Muitos corretores ainda nem sabem, então hoje a gente tem a opção do motorista e mais um tripulante ou motorista e mais 2 tripulantes. O sistema ficou totalmente online, ficou totalmente versátil de coberturas, né? E para o corretor de seguros que está nos escutando, versátil de comissionamento. Antes nós tínhamos uma tabela onde tinha certas coberturas, né? E um comissionamento fixo. Hoje não, ele é totalmente maleável. Então, o corretor de seguros, junto ao seu cliente que também está nos assistindo e diz, esse produto é interessante para a minha transportadora, ele vai chegar lá para o seu corretor de seguros e dizer, preciso do AP caminhoneiro da MBM. O que eu preciso para contratar? Ele vai dizer, eu tenho esse leque de coberturas, esse leque de garantias, né, de capitais, que é a indenização que o beneficiário vai receber lá no momento do sinistro, e daí a transportadora vai entender, a que mais se enquadra é esse rol de coberturas que vai me dar um preço por viagem, eu tenho a estimativa de viagens por mês, mais ou menos eu já sei quanto eu vou pagar. Ai, que lindo, amei. Adorei. Tudo sistema agora, faz na ponta. Amei. Lançamento oficial no podcast Dá Uma Segurada. Amei, adorei. Seguinte, vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta. Você que está nos assistindo, não sai daí. Acompanhe os nossos comerciais que a gente já volta. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br.
Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Voltamos! Sejam muito bem-vindos de volta ao podcast Dá Uma Segurada. Eu sou a Maria Fernanda Coronel e estou com os meus convidados Alexander Kaufmann, superintendente comercial do grupo MBM, Giovana Borba Francisco, ela que é executiva de contas do grupo MBM. E aí, estão curtindo? Tudo ótimo. Tá tranquilo? Muito obrigado. Patrocinadores do Dá Uma Segurada, Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. E o bate-papo de hoje é sobre proteção de vida por viagem. O AP Caminhoneiro. Se você é transportador, está nos assistindo, agora acabamos de voltar do intervalo e a gente vai falar sobre responsabilidade civil, jurídica, criminal, qual era a outra que você tinha falado? Imagem? E risco de imagem. Risco de imagem. Então, olha só, não sai daí. Fica sentadinho, acompanha com a gente, porque a gente vai falar sobre responsabilidade civil. Eu tenho uma transportadora e eu tenho os meus motoristas registrados, eu já tenho um seguro de vida contratado de acordo com a Convenção Trabalhista. Por que eu deveria contratar o AP Caminhoneiro? Alexander. Perfeito. Então, assim, já indo, vou responder a sua pergunta até com um case aí, né? Nós tivemos aí alguns cases de sucesso, alguns fomos até reconhecidos pelo nosso segurado, né? E um dos casos que mais marcou para nós foi um caso da FedEx, né? Todo mundo conhece a FedEx. A FedEx foi nossa segurada aí por quase 6 anos, né? Depois ela virou conta mundial e acabou na pandemia não renovando nem com a MBM, nem com ninguém, né? O AP Caminhoneiro no entendimento deles. Não que eles não entendessem a necessidade do produto. Tanto que, né, estão novamente em negociação conosco e com mais um corretor. Então, um caso da FedEx que eu trago é um caso onde existia um motorista, né, CLT, e nesse decorrer aí da viagem houve um ajudante, né, que a FedEx não tinha conhecimento. Houve o sinistro, quem veio a óbito foi o ajudante, e nesse momento, né, foi acionado a MBM, nós indenizamos extremamente rápido, né, hoje o nosso sinistro, apesar da legislação, né, ter o prazo máximo de 30 dias, nós tentamos indenizar o quanto antes as famílias, né? Então hoje o nosso prazo está abaixo de 15 dias, após toda a documentação. Por quê? Porque é um momento muito difícil, né, da família. Não só daquela reparação, nunca vai ser uma reparação, né, mas de um auxílio financeiro, mas também, né, fazendo um parênteses, né, desse caso da FedEx, de ter o auxílio funeral, né? E o assistência funeral. Hoje a MBM trabalha tanto com assistência, que é aquele que você liga para o 0800, como para o auxílio funeral. Quando ocorre um fato desses, com familiares nossos, provavelmente, né, como se diz lá nos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, desliga o tic-teco, né? Então, a pessoa não consegue pensar, né, quando perde um ente querido. Então, se ela não entrar em contato através do 0800, onde vai fazer todo o preparativo do funeral, e ela se esquecer, ela pode entrar com as notas na seguradora que nós vamos reembolsar
né, dentro do limite do funeral contratado. Então, voltando agora ao caso, veio a falecer, veio a óbito, né, o ajudante, digamos assim, e daí, e agora, qual é o problema? Não estava no seguro, eu não tinha o nome dessa pessoa, mas eu tinha o produto AP Caminhoneiro, que era Por Viagem. Olhamos, né, fizemos a conferência, ele estava lá no CTE, né, que é um nome mais técnico, né, mas que é a averbação, ou seja, ele estava na viagem, né, no modo mais claro. Ok, ele está segurado. A FedEx entrou em contato com a família nunca imaginava que ia receber nada, é uma família extremamente simples, né, indenizou uma importância segurada de R$50 mil, que para algumas pessoas pode não parecer muito, mas para uma família humilde faz muita diferença e fez muita diferença, né? A FedEx foi elogiada pela família porque não tinha vínculo nenhum, não tinha vínculo empregatício com essa pessoa e mesmo assim, né, honrou com uma indenização porque estava em um veículo da FedEx. E daí a FedEx acabou, né, nos agradecendo, né, fez um e-mail muito bonito, né, de agradecimento, né, pela agilidade e por ter, né, contratado um seguro de AP Caminhoneiro com a MBM. Onde é que estão os riscos, né, do CNPJ nesse caso? Estão, né, na responsabilidade civil e jurídica, né, e até mesmo criminal, de a família entender que o CNPJ, né, a transportadora, ela é culpada, e hoje em dia a gente sabe, né, não estou entrando no mérito se o judiciário do Brasil é certo ou é errado, mas nós entendemos que existem alguns profissionais no meio jurídico que estão caçando esse tipo de acidente, né, e buscam essa família para entrar contra o transportador, contra o CNPJ. E nesse momento isso não aconteceu, porque ela já se antecipou, pagou, né, a indenização e, por consequência, né, entendeu-se que a FedEx tinha honrado com o seu compromisso com a sua questão social. E outra questão, imagina se a FedEx não paga este seguro. Né? Hoje em dia a gente fala muito em risco de imagem. Olha o risco de imagem que traria, né, para uma grande empresa, né, ou para qualquer empresa, né, dizer que não está cumprindo com a sua obrigação. Porque realmente pode parecer que não, estava dentro de um veículo, né, da transportadora, do embarcador, estava dentro de um veículo que deveria ter um seguro e não tinha. Então, essa é a importância, né, que eu trago aí do AP Caminhoneiro, né, para as famílias, para o segurado final, para o transportador, para o CNPJ, né, e pro corretor que está nos escutando agora. Perfeito. Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Duas, na verdade. Uma, diferença entre auxílio funeral e assistência funeral. Acho que é importante a gente falar de uma forma mais simples. E uma pergunta. Eu sou transportador. A minha operação é só motorista terceiro. Eu não tenho obrigação com esse motorista. Eu não tenho responsabilidade. A Convenção Trabalhista do setor, ela diz que eu não preciso colocá-lo na minha apólice de seguro de vida. Perfeito. E agora? Então vamos lá. A primeira pergunta, né? Assistência ou auxílio funeral? Acho que eles se completam, né? Então, por isso que a nossa seguradora, né, teve a precaução e a responsabilidade de colocar os dois. Por quê? Assistência, vamos trazer aí um exemplo mais simples, que todo mundo conhece, né, que é o seguro de automóvel. O que acontece? Aí estraga o seu seguro de automóvel, o que você tem que fazer? Ligar para um 0800, que é a assistência do automóvel. Né? Então, liga-se lá, eu preciso, né, de um chaveiro para o automóvel, eu preciso, né, trocar o meu pneu, eu preciso de um guincho. No caso do seguro de vida, ele funciona também como uma assistência. Então, veio a falecer um segurado, o segurado, né, provavelmente, não vamos brincar com isso, mas, né, ele não vai ligar, né, porque não tem como, né, espero que não, né, mas assim, o beneficiário, né, algum familiar vai precisar, né, fazer, né, o funeral dessa pessoa. E daí como é que ele faz? Ele liga para uma empresa especializada, que é a assistência 24 horas, que vai,
né, fazer todo o preparatório do funeral, o caixão, né, as flores, etc e tal, né, dentro de um limite contratado. Esse é o assistência, ele não se envolve com nada. Mas como eu disse, né, nesse momento difícil, muitas vezes você esquece. Nós que somos do seguro, muitas vezes esquecemos, imagina quem não é. Então, não sabe que tem, acaba fazendo tudo por conta própria, a família faz por conta própria e acaba, né, tendo um gasto, né, com esse funeral. Esse gasto com a MBM ele pode ser reembolsado. Então ele apresenta as notas, não precisa ser os beneficiários, e daí vamos explicar a diferença do seguro de morte acidental, que é esse caso aqui, né, que é o seguro por acidente, e do funeral. Então o funeral é qualquer pessoa que apresentar as notas fiscais para a seguradora vai ser reembolsado porque se entendeu que foi ela que prestou. Precisa ser a minha esposa, o meu filho, o meu tio? Não. Pode ser até um vizinho, porque naquele momento o meu familiar não tinha condição e ele pagou o meu funeral com a preocupação de lá na frente receber. Então ele apresenta as notas e ele vai ser reembolsado. De uma forma muito mais simples. Na cobertura, né, de morte acidental, que é a cobertura que tem um volume maior, né, de capital, que pode chegar aí a 50, 100, 150 mil, 200 mil reais de cobertura, o que acontece? Tem os beneficiários. Neste caso, né, do produto, como eu disse, eu nunca sei quem são os segurados. Eu nunca sei quem é o motorista. Diferente de uma pólice, né, dos funcionários, onde ele vai lá e diz, ó, eu quero deixar 50% para minha esposa e 50% do restante dos 100 mil reais, num exemplo que eu estou dando, é para o meu filho. Então fica 50 mil para a esposa e 50 mil para o filho. Como eu não sei, é os herdeiros legais. No momento do sinistro, nós vamos ver quem são os herdeiros legais. É a esposa e o filho. Qual é o capital segurado? 100 mil reais. 50 mil para a esposa, 50 mil para o filho. Então, se faz também o pagamento da indenização. Então, essa é a diferença do assistência funeral e do auxílio funeral. A sua segunda pergunta, né, sobre o terceiro... Antes de você responder, uma coisa que é importante é assim. Eu tenho 3 apólices de vida. Então, o João faleceu e a família sabe que ele tem 3 apólices de seguro de vida. A minha pergunta, serão indenizados 3 assistências funerais? Vão ser indenizados, por exemplo, se ele tem 3 apólices de seguro de vida com a MBM, junta-se os capitais segurados. Então, por exemplo, ele tem 3 apólices de seguro de vida de 5 mil reais cada uma de assistência funeral. Ok. Então, eu tenho lá o CPF da Maria, que ele acumula e ele está pagando, ele tem 15 mil reais. No momento do sinistro, ele ligando, né, para assistência 24 horas, a assistência 24 horas vai ver que existe um capital máximo de 15 mil reais. Ao invés de eu ter um funeral mais simples, eu posso, né, estender e fazer um funeral um pouco mais robusto. Da forma do reembolso, a mesma coisa, né? Eu vou chegar lá e apresentar as 15 mil de notas referente ao funeral, né, do João, não da Maria, né? Maria vai ficar aqui vivinha, por favor. Né? Então, do João, né? Então, o que acontece? A MBM vai ver que ele tinha 3 seguros de 5 mil reais e vai reembolsar, né, relativo a cada um que apresentou as notas, os 5 mil reais. Se for uma pessoa só, os 15 mil reais para essa pessoa. Se não for, ele tem um seguro com a MBM, outro seguro com a seguradora Xícara e outro seguro com a seguradora Microfone, aí eu não tenho como fazer isso, porque se ele ligar para assistência 24 horas da MBM, com a MBM ele só tem 5 mil reais. Entendi. Então ele tem que daí, né, no assistência não tem como ligar para 3 assistências. Mas no reembolso, se as outras seguradoras tiverem a opção de reembolso e ele gastou 15 mil reais, ele apresenta 5 mil na MBM, 5 mil na seguradora Xícara e 5 mil na seguradora do Microfone. Gostei do nome das seguradoras, inclusive. Criativo. Olha só. Vamos voltar para a nossa pergunta. Inclusive, isso é pergunta de transportador, pergunta verídica mesmo, assim. Eu
só trabalho com motorista terceiro. Eu já trabalho com motorista terceiro que é para não ter dor de cabeça. Por que eu tenho que contratar? Aonde que diz que eu tenho que contratar? E se eu não contratar, o que acontece? Bom, você me provocou, né? Então, assim, espero que não tenha nenhum juiz, nenhum advogado escutando o programa, né? Mas, assim, sendo de maneira bem transparente, a gente conhece, né, o país que vive. E hoje, infelizmente, né, uma parte, não estou dizendo que acontece 100%, uma parte do nosso judiciário é o menor contra o maior. Então, o que acontece nesse caso? Eu não tenho responsabilidade. Tem sim. Por quê? Porque se ocorrer um sinistro desse terceiro, a família desse terceiro vai entrar contra o CNPJ, vai entrar judicialmente e em 99% dos casos vai ganhar. Então, você deixa de contratar, né, um seguro por viagem, que pode começar aí a 30 centavos por viagem, 35 centavos por viagem. Viu quão barato é? Né? E daí pode chegar ali a R$5 por viagem, mas mesmo assim, é muito R$5 não paga o café hoje, gente. Aí deixa de contratar um seguro extremamente barato para se incomodar na justiça, para dizer que aquela pessoa ia gerar renda para não sei quantos anos, e nem ia gerar, muitas vezes, mas daí vem aqueles cálculos malucos, aí depois já vem mais danos morais, aí não sei o que, e a indenização fica em $500 mil, $1 milhão. E mais o risco de dizer, né, ir para a mídia e dizer que a transportadora XPTO não pagou o coitadinho estava trabalhando para a empresa, ele podia estar totalmente errado. Mas se acontecer um sinistro, né, vai recair sobre o CNPJ grande parte das vezes, e isso daí vai gerar um passivo judicial com certeza. E que ele corre o risco muito grande de ter que pagar, né, Giovana? Assim, porque... Sim, com certeza, né? Por isso é importante a contratação do seguro, né? E aí, como o Alex ainda falou, é extremamente barato, né? Então, tem que a transportadora ter essa consciência de fazer o seguro, né? De procurar corretores, assim, ó, quero fazer. Porque às vezes não tem a noção de quanto sai o seguro, o custo, né, da pólice. Mas quando a gente apresenta a proposta, é barato, é 40 centavos por viagem, né? Então, deixa o recado nesse sentido, assim, ó, faça, procura, vale a pena, para não se incomodar lá na frente. Não, e assim, ó, uma das coisas que é importante que a gente comente do transportador, mas eu acho que eu não preciso contratar. Primeiro que eu acho que a gente tem o lado social da brincadeira, né? Esse motorista, porque a gente tem que parar de enxergar as pessoas como um insumo de trabalho, elas são pessoas. E atrás daquelas pessoas, geralmente existem outras pessoinhas, né? Uhum. Então, assim, se não houvesse uma convenção trabalhista, ainda assim, eu acho que a gente tem que ter uma preocupação com as pessoas que estão ali, carregando a bandeira e carregando a tua mercadoria e fazendo a roda girar, vamos colocar assim. E quando a gente fala nessa responsabilidade civil, responsabilidade criminal, eu falo muito no seguro de carga, por exemplo, a apólice não vai cobrar do subcontratado. E acontece. Existem inúmeros casos em que o subcontratado, ele acaba sendo acionado judicialmente e ele responde pela carga que ele estava transportando. Danos ambientais, todos os envolvidos na operação acabam respondendo pelo dano causado ao meio ambiente. Até porque todo mundo era responsável, né? Então, aquele dono da carga é responsável, o transportador, daqui a pouco tinha um subcontratado, ele também é responsável. Então, esse motorista, que ele tem essa ideia do eu trabalho com terceiro porque eu não quero ter essa responsabilidade, é muito... eu acho que é muito superficial o entendimento dele, né? Você tocou num ponto importante para a gente falar assim, ó, quem é transportador vai contratar este seguro como? Como que a gente vai fazer esse controle? Como é que ele vai saber quanto que ele vai pagar? Porque, ok, ele escolheu lá um pacote motorista mais uma pessoa, por exemplo, o valor por vida, eu vou chutar aqui, R$1 o valor por vida. Como que ele faz? Por viagem. Perdão. R$1 por viagem. Como que ele faz este cálculo? Como é que ele sabe quanto que vai dar a fatura no final do mês? Por onde que a gente controla?
Então, o produto, como nós não somos uma seguradora de transporte, então nós não temos, né, o link com a apólice de transporte. Mas nós linkamos a uma apólice de transporte vigente. Então, é pelo número de viagens, pelo número do CTE de averbações, né? Então, assim, de modo geral, assim, a grosso modo, é a quantidade de viagens. Então, eu contratei, como você disse, a R$1 por viagem e me deu um leque de coberturas lá. Me deu a morte acidental, me deu, no caso de um acidente, o meu motorista ficou inválido, vai ter lá até um certo capital segurado. Ele veio a óbito, vai ter o funeral, vai ter para a família um auxílio alimentação por um período, né? E teve todo esse rol de coberturas e contratou por R$1, beleza. Quantas viagens ele faz em média no mês? Bom, ele faz 500 viagens, então normalmente ele vai pagar R$500. Nesse mês ele fez 550. R$550. No outro mês ele fez 450. R$450. É mês de safra, é mês de Natal, ele leva não sei o que, fez 2.000 viagens, R$2.000. Então ele é um seguro que vai se ajustando conforme a quantidade de viagens. Então, olha só, para o transportador que está nos assistindo, este produto, ele é linkado à contratação também do seguro obrigatório, que hoje, de acordo com a Lei 14.599, o transportador ele tem que ter a apólice de acidente mais a apólice de roubo. Então, beleza, fechou, vamos falar de agosto, fechou o nosso mês de agosto, vai gerar o relatório de averbações, né? Peguei meu CTE, fiz a averbação informando a seguradora da viagem, vai pegar este relatório e a gente vai mandar para a MBM. Então a MBM vai lá, faz a contagem pelo relatório de averbação e emite a fatura do seguro de vida por viagem. Perfeito, perfeito. Tá? É isso, esse é o cálculo. Então é importante, contratei o seguro de carga e parei de pagar ou cancelei o seguro de carga, automaticamente cancela. Tem que nos avisar o cancelamento. Exatamente, até porque se não mandar o relatório, também a gente não tem como fazer a fatura. No faturamento inicial ali, né, o mensal, que segue o mesmo estilo da apólice de transporte, que é risco pós-antecipado, eu MBM e eu, corretor de seguros, não precisa receber o relatório de averbação. Ele só tem que informar a quantidade de viagens, que normalmente o seu corretor de seguros vai ter ali porque está fazendo a apólice de transporte. O que acontece? Por que no momento do cancelamento de uma apólice de transporte é importante também cancelar o seguro junto à MBM? Porque não existe mais a relação da apólice de transporte. E no momento do sinistro, eu vou pedir, né, para confirmação do número de viagens as três últimas averbações. Então, por exemplo, vou pedir junho, julho e agosto. Mas eu não tinha mais apólice de transporte. Então não tem como aferir que aquela quantidade de viagens, né, é verdadeira. Então eu não tenho como casar isso daí. Então esse é o ponto. Então por isso elas têm que andar, né, juntos, né, a apólice de transporte com a apólice do AP caminhoneiro. Como que a gente verifica se o transportador está informando o número certo de viagens? Porque vamos lá. Tem o relatório de averbações, mas daqui a pouco ele vai dizer, não, isso aqui é o número de CTS que eu emiti, mas eu emiti 200 CTS, por exemplo. Como é que ele faz essa daí conta? É uma questão mais técnica, né? Então, porque, por exemplo, né? Então, o corretor especialista, ele entende um pouco mais. Como nós estamos falando para um público, né, mais leigo, que é o próprio transportador, o próprio, né, cliente final, eu volto a dizer, pelo número de viagens. Mas vamos dizer que é o seguinte, né? Eu tenho uma empresa onde eu transporto bebidas e eu vou, né, no bolicho da Giovana, no meu e no seu. Na verdade, ele não é 3 viagens, não. Então é uma boutique de bebida. Uma boutique chiquérrima, né? O meu não. O meu que eu sou do interior do Rio Grande do
do Sul saiu pro lixo mesmo. Não, gente, eu e o Alexander, a gente já se encontrou porque o Alexander é gaúcho. Gente boníssima. Então, assim, ele já fala bulicho, eu já sei. Quem tá assistindo, de repente, não sabe. Não sabe, é o botecão É mesmo, o lá na boteco bebida. mesmo. Então, na verdade, o que acontece? Se você olhar ali, ele vai ter 3 manifestos, mas na verdade é uma viagem só. Então, a gente também se preocupa com isso e tem lá uma regrinha para compilar, né, o CTE, né, o manifesto eletrônico, né, a verbação eletrônico, para transformar aquilo ali realmente em número de viagens, né? Então, esse é o ponto. Morreu alguém. Quais são os documentos que a gente precisa apresentar para a seguradora? Então, na verdade, a gente orienta a corretora a entrar no site da companhia, né, da MBM, e ali tem a relação da documentação que precisa, né? Origem de ocorrência, o aviso de sinistro, dados bancários, enfim. Tem a relação pronta para o corretor estar providenciando junto à família e aí a gente está fazendo o pagamento do sinistro. Beleza. Mas eu vou mandar o relatório de averbação dos últimos 3 meses, vai ter essa conferência, a gente sempre manda. Extremamente importante. Sim, só no momento do sinistro. Então, esse produto, além de ser extremamente simples, ele buscou o primórdio do seguro, que é o princípio da boa-fé. Então, eu entendo que as informações que estão vindo são, né, verídicas e de boa-fé, e eu só vou aferir isso daí no momento do sinistro. Entendi. Porque, por exemplo, acontece às vezes do corretor não ter a apólice do seguro de carga, mas ele tem a apólice do AP caminhoneiro. Então, às vezes fica difícil ele cruzar essas informações, né? De saber o que de fato... Falamos em responsabilidade civil, falamos em responsabilidade criminal, e eu queria falar um pouquinho na parte de imagem. Você usou um termo que você falou. Perfeito. Então, eu acho que hoje em dia está em voga muito a questão imagem, né? De como você fala, de como você se comporta para o público, né? Principalmente nesse mundo, né? Onde a comunicação, diferente de 30, 40, 50 anos atrás, ela não girava, ela não fluía do jeito que está hoje, né? Hoje, através da palma da mão, você consulta informação sobre aquele cliente que você quer contratar, aquela transportadora que você quer contratar na palma da mão, né? Então não tem mais essa questão de esconder. Então imagina que hoje que você vai lá e você está procurando, né, para o seu negócio uma transportadora. E daí você consulta no Google, lá na internet, e você vê. A transportadora não indeniza o caminhoneiro. Transportadora não reclame aqui. Transportadora não sei o quê. Que imagem você tem dessa transportadora? Você vai contratar o teu serviço e depois, né, ser subrogado, né, numa questão jurídica que pode causar efeito até para você, que é o cliente final, né, que está contratando o serviço da transportadora, né, ser acionado porque aquela transportadora não indenizou, não pagou, não cumpriu com o seu papel, ou você vai contratar, né, uma outra transportadora que você só escuta, contrate essa transportadora, meu marido faleceu e a transportadora indenizou, porque é o seguinte... A pessoa que é mais humilde não está vendo que tem uma seguradora por trás, ela está dizendo que a transportadora foi lá e indenizou. Perfeito. Que foi a transportadora que foi lá e abraçou a família. E ele não está errado, é a transportadora mesmo, porque ela se preocupou em ter um seguro. Então, eu digo que a família não está errada em dizer que a transportadora abraçou, a transportadora se preocupou com a família dela. Realmente, a transportadora se preocupou e a outra não se preocupou, gerou um risco de imagem e isso pode afetar, né, drasticamente os negócios daquele CNPJ. E hoje sempre tem um com um celular na mão e um Instagram com bastante seguidor e sempre tem alguém para dizer assim, olha só, quero contar para vocês aqui um babado, uma fofoca. E quanto maior a transportadora, maior o problema, né? Se a transportadora tiver patrimônio, então o problema ele triplica. Tem uma vazão muito maior. Muito maior, perfeito. Falaste pouco, mas falaste tudo. Falei, né? Bonito, isso. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso podcast. Você viu como foi rápido, Giovana? Foi. Você viu, né? Então, olha só, pra gente encerrar, eu quero fazer os agradecimentos, porque sem eles o programa também não estaria acontecendo. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia
que aproxima. Queria convidá-los a fazer uma mensagem em relação ao que a gente falou hoje aqui para os nossos telespectadores. Quer começar, Giovana? Vou falar. Então, na verdade, tudo que a gente falou do produto, né? A transportadora tem essa ciência, né, de estar procurando você, Maria, para estar contratando o seguro, né, apresentar uma proposta e dar essa garantia, dar essa garantia para o agregado, né, já que o da CLT ele tem o seguro. Então procura ver, né, e não deixe de contratar, porque como teve cases aí que a gente deu, né, é extremamente importante a família nessa hora estar amparada, sabe? Então, fica aí o convite, né? Dele estar procurando você, a estar vendo um orçamento e estar fazendo seguro. Não deixe de fazer. Perfeito. Alexander Kaufmann. Primeiramente, novamente, muito obrigado aí por esse espaço. Eu acho que voou, né? Não passou, voou. Né? Foi muito rápido, quase uma hora que a gente está batendo esse papo. Quem está nos escutando, obrigado pelo carinho aí, pela atenção, né? De disponibilizar o tempo de vocês por estar nos escutando. Né? Ao cliente final, né? Ao segurado final, acho que vale aquilo que nós conversamos no início do programa, né? Pense melhor, né, sobre o seguro de vida, pense melhor sobre como deixar os seus filhos, como deixar a sua família, como deixar a sua esposa, né? Aquelas pessoas que dependem muitas vezes financeiramente de você, né? Não pense só no seguro de vida, como deixar para alguém, né? Utilize ele também em vida, né? Através de vários benefícios, sorteios, rede de convênios, né? Assistência a lar, por exemplo, você está longe, né? Com o seu caminhão lá longe, a sua família precisa de um chaveiro para entrar em casa, precisa de um encanador, então que você vai utilizar também, né, você e sua família em vida, né, indo já mais para o CNPJ, né, não deixe de contratar o seguro de vida para os seus funcionários, né, não deixe de contratar acidentes pessoais a passageiros, né, para os seus caminhões, né, isso também é extremamente importante, né, e pense também, né, que é importante e muito barato, né, a contratação do AP Caminhoneiro com a MBM. Então, assim, contate, né, pense melhor no seguro, contate o seu corretor de seguros, né, seja com a seguradora A, B ou C, mas de preferência, né, com a MBM, porque MBM quer dizer muito bom mesmo, né, então se puder contratar com a MBM, melhor ainda, né, obrigado aí. Muito obrigada pela presença de vocês, por vocês estarem aqui conosco. Eles voltam em outubro no especial Dia das Crianças, eles vão estar aqui com a gente, pra gente falar também sobre planejamento financeiro e sobre produtos voltados para a criança. Semana que vem a gente vai falar sobre seguro de vida resgatável. Meus queridos, muito obrigada pela sua audiência. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão de pauta, me chama lá no Instagram, @mariadoseguro. Fico te esperando. Um grande beijo, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega.